Boa tarde. Boa tarde, Machado. Boa Boa tarde, tarde. Chico. Acho que vocês aqui da internet já conhecem um pouquinho esse contexto do mundo das redes sociais. Tem o seu lado positivo e seu lado negativo. Nós queremos, nesse momento, passar uma ideia para vocês de que é necessário utilizar essa ferramenta também como instrumento de participação e principalmente da participação da juventude. Pensando nessa possibilidade e em outras possibilidades de discussão, de temas, nós imaginamos criar um projeto chamado Filosofia na Rede. Meu nome é Antônio Marcelo, sou professor, historiador, professor de filosofia e de sociologia aqui no município de Jequié, na Bahia. Do outro lado aqui, nós temos o nosso colega, o nosso João Vitor Machado Sampaio. Boa tarde, Machado. Boa tarde, professor. Primeiramente, eu gostaria de elogiar a iniciativa. Como o senhor mesmo falou, a gente precisa desenvolver o hábito de utilizar a internet da melhor forma possível e, sem dúvida, esse projeto é um exemplo disso. Valeu. Então, partindo desse princípio, eu queria que Machado falasse um pouquinho dele enquanto estudante do ensino médio. Perfeito, perfeito. Enquanto estudante do ensino médio, eu sempre tive uma dúvida muito grande a respeito de nossa participação, de nosso estudo, se isso seria suficiente para, de fato, formar a nossa cidadania. Eu sempre fui um aluno que me considero bem dedicado, eu sempre recebi elogio dos professores nesse sentido, mas eu sempre achei que faltava algo mais, né? Por isso que eu comecei meus estudos com educação financeira e comecei meus estudos também com a própria educação política e comecei a me engajar. Né? Me filiei a um partido, inclusive, ao fazer 16 anos. Em 2018, eu participei da eleição, votei, né, para deputado, para presidente da República. Então, eu acredito que a juventude tem um papel essencial nisso e que a gente tem que começar a encarar que o estudante, além daquela mentalidade que a gente já tem de estar aprendendo biologia, de estar aprendendo matemática, português, ele precisa também ter algo mais, ter algo especial, né? Buscar quais são suas vontades pessoais, suas habilidades pessoais e correr atrás disso, até que ele vai chegar um momento que ele pode descobrir que de repente ele se interessa pela política, por exemplo, ou por quaisquer que sejam as outras áreas. Né? Então, essa é a forma que eu me enxergo enquanto estudante, né? Enquanto alguém dedicado, mas que precisou ir além para se sentir realizado. Com a palavra, professor. Valeu, muito bem, Machado. Então, partindo desse princípio, gente, nós queremos discutir justamente isso, a juventude na política. Até algum tempo atrás, quando se falava juventude na política, algum tempinho mesmo atrás, as pessoas torciam um pouco o nariz, a juventude muitas vezes não queria participar, ouvir, e eu estou percebendo que no decorrer dos últimos tempos, nos últimos anos, e principalmente esse ano de 2020, com todo esse drama aí de pandemia na sociedade brasileira, política, e alguns estão colocando seu nome até para disputar a questão das câmaras de vereadores de várias cidades do país, inclusive aqui a nossa, a cidade de Jequié, situada aqui no sul da Bahia, no sudoeste da Bahia, uma cidade de 161 mil habitantes, que tem uma série de problemas, mas eu costumo também, que tem uma série de possibilidades de melhoria, e isso passa pelo engajamento da juventude, entre outros agrupamentos sociais, para modificar a situação no qual a nossa sociedade querente vive e convive há muito tempo. Partindo também dessa ideia, a gente pode contextualizar, Sampaio, que nós pegarmos, por exemplo, as décadas de 60 e 70,
é comum falar que a juventude era muito mais ativa, era muito mais participativa. Eu costumo colocar um certo porém nisso tudo. A gente tem que olhar com os olhos do contexto histórico. O que é que nós tínhamos na década de 60 e 70 que motivava a juventude a ser mais ativa, ou pelo menos uma parte dela, ser mais ativa, ser mais participativa, não necessariamente com um partido político, porque naquela época só tínhamos praticamente dois partidos no Brasil, o MDB e a Arena, mas no sentido de estar na rua, estar na arte, estar participando de algum movimento de igreja, de movimento de escola, tinha uma participação, sim, mas não de maneira assim tão ampla para nós dizermos e compararmos, no sentido de dizer que toda a juventude daquela época era muito participativa e toda a juventude de hoje é negligente. Nesse aspecto, a gente poderia comparar em que patamar essa juventude que nós temos hoje para aquela juventude das décadas de 60 e 70 e até princípio de 80, meu caro Sampaio. Eu acredito que a gente pode comparar no sentido de entender o contexto, né, do que estava acontecendo. Então, se a gente presencia, né, como foi naquela época, um período de autoritarismo, né, um período de regras muito bem estabelecidas e que deviam ser cumpridas, existe, por parte da juventude, e a gente percebe isso ao longo da história, né, enquanto uma mola propulsora da mudança, existe uma certa garra para se colocar contra essas regras bem estabelecidas. A juventude sempre teve disso, né? Mas a década de 60 e 70 foi marcada por isso, uma juventude que queria se opor ao sistema que a gente tinha, um sistema autoritário. E comparando com os dias de hoje, a gente presencia uma juventude não tão ativa quanto a gente via naquela época. E eu acredito que, em grande parte, isso se dá justamente pelo contexto. Naquela época, você presenciava um período de autoritarismo, e atualmente há uma sensação, né, de liberdade. Eu não concordo que seja uma liberdade, né, mas a gente tem uma sensação de liberdade e eu acho que isso traz uma certa acomodação, né, uma ideia de que os políticos estão aí, então não é uma ditadura, então eles estão representando e paciência se não está gostando, né, então é uma postura muito mais de omissão, né, de uma ideia de que apenas o voto e não necessariamente de uma forma consciente, vai garantir a representatividade. Então, eu acredito que o ponto principal é esse aí, do contexto. Então, a gente tinha uma juventude muito mais rebelde naquela época, mas, em compensação, uma juventude que vivia numa época, num cenário, num contexto totalmente diferente do contexto de hoje. Então, hoje a gente, de fato, tem novas formas de alcançar a mudança, e, apesar disso, estamos bem mais omissos. No entanto, acredito que a partir principalmente ali de 2013, a gente vem presenciando uma juventude cada vez mais participativa na política, o que é um ponto positivo. Muito bem explicado. E, além disso, a gente pode também afirmar que nas décadas de 60 e 70, nós tínhamos um contexto de mundo completamente diferente. Tínhamos as chamadas utopias, principalmente ligadas ao campo mais dito progressista naquele momento histórico. Nós tínhamos, de um lado, a antiga União Soviética, liderando o bloco socialista, e os Estados Unidos da América liderando o bloco capitalista. Então, aquela parte da juventude no mundo, e até mesmo nos Estados Unidos e na Europa, que não concordava com a postura do Império, dos dois impérios, mas principalmente o Império Americano, que conseguia influenciar mais as massas, mais o mundo, do que o próprio Império Soviético. Então, havia aquela questão de ter um norte. A juventude, de uma certa forma, tinha uma perspectiva de um sonho, de uma utopia, no sentido de concretizar esse sonho através de um modelo de sociedade, através de uma ideologia. E o que se percebeu, talvez um pouco de lá para cá, é que com o fim da antiga União Soviética,
e o predomínio praticamente quase que exclusivo dos Estados Unidos como império, aquela possibilidade de sonho, de utopia, no sentido de concretizar um projeto para a sociedade, ficou fora da mão, ficou fora da ordem. O predomínio foi de um capitalismo predominando, né, oxigenando quase toda a sociedade, e através disso aí criou-se também aquela ideia de que a gente poderia ser feliz apenas ou quase que exclusivamente se formando, indo para o mercado de trabalho e vivendo cada um a sua vida. Então, de uma certa forma, não é que a juventude, na minha concepção, foi omissa, principalmente na segunda metade da década de 80 para cá. Também porque tem este contexto de falta de utopia em nível mundial e, ao mesmo tempo, de um predomínio muito grande do capitalismo e da indústria cultural, fazendo com que o sonho da juventude fosse mais um sonho de consumo do que um sonho coletivo. Muito mais um sonho individual do que também um sonho de uma sociedade. Então, acho que nesse aspecto, a juventude talvez ficou mais acanhada, mas não ficou completamente alienada. Então, partindo desse princípio, não sei se você concorda com a minha análise do que eu falei, mas partindo desse princípio, como é que a gente poderia também, ou pode também, depositar uma culpa grande na omissão da juventude, sendo que, como dizia o velho Cazuza na década de 80, as ideologias, de uma certa forma, entraram em crise e até perderam a sua legitimidade do ponto de vista político. Então, não houve também um certo desencantamento, uma busca de um outro caminho para a própria juventude, em decorrência da falência dos grandes projetos políticos, Machado? Perfeita colocação, professor. Eu concordo. A gente tinha naquela época uma conjuntura onde outros modelos políticos e utopias eram cogitados. Então, você tinha, ao menos ali, por parte de determinada parte da população, uma esperança de um novo modelo político, né? Não vamos entrar aqui em mérito do que seria, né, o modelo ideal, né? A gente sabe que ideal é uma coisa, real é outra, mas a gente pode entrar aqui sim no fato de que as esperanças de muitos contra o sistema que se constituiu foram por água abaixo, né? Principalmente quando perceberam, às vezes, medidas ditatoriais por parte de algumas pessoas que supostamente seriam os grandes representantes dessas utopias, e na realidade, né, quando foi partir para a realidade, foram governos extremamente totalitários, extremamente violentos, né? Então, nesse ponto aí, muita gente já ficou frustrada, né? E, posteriormente, para aqueles que permaneceram fiéis a esses movimentos, a própria queda da União Soviética, né? A queda do Muro de Berlim. Então, a gente vê que um modelo prosperou, um modelo deu certo, né? Um modelo que precisa ser aperfeiçoado, mas que foi o modelo que venceu a Guerra Fria, né? Embora a gente tenha hoje resquícios daquele passado, nada se compara ao que se tinha antigamente. Nós temos hoje uma hegemonia do modelo capitalista, e isso frustrou muita gente. Então, eu acho que realmente uma boa parte da juventude ficou desiludida, e essa juventude, ao chegar à fase adulta em diante, e novas gerações virem, essa desilusão se manteve, né? No entanto, a gente percebe que as próprias reações aos movimentos totalitários, a gente vê que tanto nesses países, né, com a visão mais capitalista naquela época, né, por exemplo, os Estados Unidos, e aqui a gente pode entrar, por exemplo, na questão do próprio Vietnã, e depois a gente vê uma juventude militando em prol do fim da guerra, e por outro lado, em países como a China, né, que estavam sob um regime socialista, e sob o comando do Partido Comunista da China, a gente vê também uma juventude se colocando ali
à disposição não, em revolta à situação que estava acontecendo, tanto que a gente vê aquela situação de uma das principais praças da China, né, e os jovens sendo massacrados, né? Então, a gente vê que em países de todos os âmbitos políticos, a juventude, de fato, estava interessada em participar, né? Mas depois veio essa desilusão, depois veio esse processo, e como consequência disso, a gente tem uma juventude hoje que não está acostumada com essa ideia de atuação política, ou não estava, porque os pais, e às vezes até os avós, não faziam parte desses movimentos, né? Se a gente for pensar aqui a respeito das últimas gerações que atuaram politicamente no Brasil, a gente pode pensar nas diretas já. E então, a gente passa a pensar em 2013, onde a gente teve uma outra virada, né, em que a juventude começou a participar mais. E, mais uma vez, eu digo, não entrando em mérito político, mas a juventude atuou ativamente, né, em prol do próprio impeachment, você teve a questão do aumento das tarifas dos ônibus, enfim. E a gente vê que essa mesma juventude não hesitou em estar fazendo manifestações novamente ao longo dos últimos anos. Ano passado, por exemplo, a questão do corte na educação, que a gente viu uma juventude se mobilizando. Então, assim, da mesma forma como teve um outro público que se mobilizou a favor do governo, eu acho que nesses momentos, e eu gostaria muito que a gente não estivesse com essa polarização toda, porque o diálogo é essencial, mas a gente vê que, independente da polarização, a juventude está mostrando sua face política e de que ela está disposta a, de fato, ser protagonista nesse processo. Beleza, beleza, Sampaio. Então, partindo também, Sampaio, do contexto ainda um pouco anterior ao nosso, nós podemos também afirmar que aquela fase lá, daqueles movimentos, já que são considerados pela história como os anos rebeldes, como a contracultura, que desafiaram os padrões daquela época, a família daquela época, a política daquela época, enfim, e toda a influência da indústria cultural daquela época, mas também tem aquele outro lado da história, a dinâmica da sociedade capitalista e dos seus tentáculos. Nós estamos falando do Brasil e do mundo ocidental. A gente tem uma dinâmica, ou tivemos uma dinâmica, na qual até as conquistas que a juventude teve foi absorvida pela chamada indústria cultural, pelo cinema, pela reprodução da moda, revendo os costumes. Então, pegou-se muito dessa participação da juventude da década de 60, das lutas, do tipo de roupa, do tipo de cabelo, do tipo de costumes que foram revolucionários para uma época e adequou isso à questão do mercado, ou seja, do consumo pelo consumo. Então, a juventude também virou uma parte integrante da indústria cultural, partindo daqueles valores, daquelas atitudes, daquelas conquistas que eles fizeram, e depois eles se viram praticamente submergiram nessa questão do mercado prevalecer mais do que as suas lutas. Não estou dizendo aqui que o mercado foi desonesto, estou dizendo aqui que o contexto no qual a juventude foram para as ruas, fizeram as suas lutas, transformaram aquilo em ideologias e deram como um princípio para que outros jovens engajassem, com o decorrer do tempo, aquilo também foi transformado como se fosse num produto. E ao se transformar num produto, aquilo transformou-se também em algo descartável. Então, a juventude da década de 60 e 70 foi engolida, e de princípio de 80, foi engolida por essa falta de utopias, que a gente já falou aqui, direcionada a um campo dito mais progressista, e, ao mesmo tempo, um mercado que tinha e tem seus interesses de transformar quase tudo em produto de consumo. Agora, voltando para essa questão da juventude que temos hoje, com as redes sociais,
com essa capacidade incrível que a juventude tem hoje de se comunicar, de colocar a sua voz, de colocar as suas ações, de colocar os seus projetos, onde as redes sociais podem colaborar para que a juventude não seja engolida de novo por ações extra seus interesses e, ao mesmo tempo, que ela possa ser, de novo, mais proativa, mais participante, sem necessariamente pegar uma bandeira ou outra ideológica, mas, ao mesmo tempo, sabendo nós que toda ação em conjunto tem, sim, seu conteúdo ideológico. Como é que a gente poderia enxergar essa participação da juventude nesse contexto de redes sociais, do ponto de vista de ação perante a sociedade e perante seus interesses enquanto jovens? Excelente colocação, professor. Antes de responder a pergunta diretamente, eu gostaria até de eu comentar um pouco sobre a fala. Certa vez eu ouvi uma frase que eu achei interessante, que eu me lembrei aqui agora, de que no capitalismo o consumidor é soberano. E aí, por que me veio isso à mente? A própria absorção do mercado desses ideais, né, da década de 60 e 70, né, esses ideais mais de rebeldia, né, eles foram tão impactantes que o mercado percebeu uma oportunidade, né? Ele percebeu que existia uma demanda por aquele estilo e por aquela forma de se vestir, né, aquela postura, e ele absorveu isso, e é algo que eu acho até interessante, eu enxergo de uma forma positiva, né, embora a gente possa considerar que pode ter, de certa forma, engolido os movimentos anteriores e tornado aquilo uma indústria da massa, de certa forma foi uma indústria da massa que foi uma demanda da própria sociedade, né, a sociedade queria se representar daquela forma, e o mercado soube absorver isso. É por isso que eu, particularmente, considero a ideia de livre mercado até como a melhor forma de democracia que a gente pode alcançar, porque ela responde diretamente aos anseios do consumidor, né? A gente, às vezes, tem uma falsa ilusão de que quem manda numa empresa é o dono, mas uma empresa onde apenas o dono manda na empresa, ela vai à falência. Porque se ele quiser forçar um produto que não é o de interesse do consumidor, ele vai à falência, né? Mas se ele seguir o que o consumidor quer, aí você tem uma empresa de sucesso. Mas voltando à parte das redes sociais, eu acredito que a gente nunca teve maior oportunidade da história, em toda a história, para se mobilizar, né? As redes sociais facilitaram muito, a gente viu isso nas últimas manifestações. Então, assim, se a gente para pensar, no período lá das diretas já, a gente teve uma mobilização muito grande, mas naquela época a gente não tinha as redes sociais que a gente tem hoje. E 2013 mostrou que as redes sociais podem ter um impacto muito grande. Ano passado também mostrou que as redes sociais podem ter um impacto muito grande. A gente vê as grandes emissoras, as grandes mídias perdendo espaço para a internet, né? Então, antes, por exemplo, ou você era aliado das principais emissoras, incluindo a Globo, ou esqueça a sua carreira política. E atualmente é totalmente diferente. A gente vê políticos que fazem a maior parte de suas campanhas na internet, né? A gente viu que a vitória do atual presidente da República teve grande respaldo da internet, né? Então, a mídia se mostrou, né, as mídias digitais, essenciais nesse período que a gente está vivendo. Mas, bom, como é que um jovem pode usar isso de uma forma inteligente sem se deixar levar, né, e perder sua própria individualidade? Porque a gente tem muito disso, uma pressão que se gera a partir da internet para que a pessoa adote uma determinada postura, ao invés dela se sentir livre para isso. E o jovem, ele tem que entender que ele tem que ter a iniciativa individual, ele tem que ser capaz de discernir o que é uma opinião própria e o que é uma opinião que a internet, por causa de uma bolha que se forma, está forçando a ele, né? Então, a gente tem hoje a capacidade de manifestar um pensamento de uma forma que a gente nunca teve. Uma mensagem enviada hoje pode se tornar 1 milhão de compartilhamentos. Então,
nossa política nunca foi tão democrática. Porque política não é só chegar e fazer campanha. Política também é se posicionar sobre o que acontece no dia a dia, né? Então, o jovem tem que entender, se ele quer se posicionar, se ele quer utilizar a mídia de uma forma onde ele possa representar politicamente, ele precisa entender que ele tem esse potencial. Em primeiro lugar, ele precisa entender e compreender esse potencial de enviar uma mensagem, saber que ela pode ser compartilhada milhões de vezes, de ter responsabilidade na hora de fazer uma postagem, porque talvez essa postagem possa ser ofensiva, e aí a gente entra na questão ética da situação, né? Então, primeiro a gente perpassa pela compreensão do potencial que existe, e depois pela própria questão ética, né? E em terceiro, a própria ideia da técnica, né? Hoje, a gente precisa entender que há formas específicas de utilizar a mídia para estar divulgando ideias, né? Você tem, seja através da promoção de anúncios, seja através de buscar um público em específico, a mídia se transformou em um objeto extremamente flexível para a propagação de ideias, né? E o jovem que quer ser protagonista, agora ele tem isso à disposição. Ele pode fazer o que nós estamos fazendo agora, lives para discutir ideias, bate-papos para discutir ideias, né? Ultimamente eu participei de alguns discutindo justamente essa questão da juventude na política. Então, mudou totalmente o cenário. Nós temos a internet à disposição e nós precisamos entender que nós devemos usá-la, né? A política não é mais aquela política de bater de porta em porta. A política agora é na internet. E isso permitiu escalar, né, as nossas ideias a um nível inimaginável. Uma pessoa falar algo e milhões ficarem sabendo em questão de segundos, isso é algo que não existia anteriormente, né? E aí eu vou entrar aqui rapidinho numa outra questão essencial, que é a questão do diálogo. Porque a gente vê que essa polarização, que esse conflito, esse embate político que existia anteriormente, antes da internet, ele não necessariamente melhorou. Pelo contrário, a internet dá uma ideia de que você pode falar as coisas e não ser responsabilizado por isso. É uma falsa ideia. Então, assim, a gente tem que entender que o diálogo é importante para tudo. Eu e o professor Antônio Marcelo, nós temos grandes divergências na questão ideológica, né? Onde eu acredito que talvez nós estejamos precisando mais da iniciativa privada, provavelmente o professor acredita que nós precisamos mais do Estado. Então, assim, são opiniões bem divergentes, mas os dois estão aqui discutindo política, né? Então, esse tipo de bate-papo, esse tipo de diálogo, construir pontes, é o que nos permite chegar a soluções. E a internet está possibilitando isso hoje mais do que nunca, porque nós temos acesso, inclusive, aos representantes, que é o outro ponto que eu quero chegar. Você está questionando o que o seu representante está fazendo no Congresso? Acredite, você pode mandar uma mensagem para ele, e não apenas um e-mail, você pode, hoje você tem o Instagram, você pode ir lá no DD e mandar uma mensagem. Pode parecer algo fútil, mas muitas vezes eu já testei, eles respondem, né? Eles respondem e você tem um espaço ali para estar questionando. Até porque se o político não tem uma equipe preparada para estar respondendo a seus representantes, talvez ele não esteja sendo tão aberto, tão receptivo ou tão democrático quanto deveria ser, porque nosso papel está cobrando. Porque, como dizia a Margaret Thatcher, não existe o dinheiro público, existe o dinheiro do pagador de impostos. Então, quem paga o salário dos políticos, quem paga o salário dos representantes somos nós. E nós vamos nos manter omissos? Né? Então, se a gente tem essas novas formas de entrar em contato e de cobrar, eu acredito sim que a gente deve fazer. Satisfeito. Muito bom muito bom e muito pertinente o seu argumento, Marcelo. Agora, olhando agora um pouco também, você falou em lideranças como a Margaret Thatcher, a gente poderia dizer que também, de uma certa forma, na minha percepção, nós estamos também com uma certa, eu não sei se a palavra correta seria crise de liderança, mas devido a essa questão do mundo ficar multifacetado, das possibilidades de não ter mais um discurso de salvação, nem para um lado, nem necessariamente para o outro, mas ter discursos, ter possibilidades desse mundo, dessa microfísica do poder, como diria o Michel Foucault, de todo mundo, de uma certa forma, exercer poder ou ter poder. Talvez não necessariamente exercer, mas ter poder. Eu tenho a impressão
que as nossas universidades, nos últimos tempos, nos últimos anos, quizá na última década, ela também ficou um pouco de fora desse processo de encantar a juventude e da juventude também se encantar com o próprio ambiente universitário para além do processo da formação para o trabalho que ele obrigatoriamente precisa ter lá dentro desses ambientes institucionais relacionados à educação. Então, um exemplo, eu posso até estar aqui equivocado, olhando só de um lado, mas, se não me engano, a última grande liderança que eu sei assim um pouco que emergiu do meio acadêmico e tomou uma dimensão nacional, se não me engano, foi um cidadão chamado Lindbergh Farias, né? Se não me engano. De lá para cá, poucos surgiram dentro do meio acadêmico, dentro das grandes universidades, ou da universidade do interior, que tiveram uma projeção em nível nacional. E até esse cidadão que eu citei, ele também, de certa forma, não teve um êxito no sentido de prolongar a sua carreira, no sentido de tentar trazer novos jovens para esta tomada de posição no sentido político, e quando a gente está falando aqui político, para que o público entenda melhor, não no político partidário, mas no político de agir perante a sociedade, agir perante as demandas, ter um posicionamento perante as dificuldades que a nação, que o Estado e que o município passa. Então, olhando nessa perspectiva, Machado, das universidades, as universidades também não ficaram um pouco acanhadas no sentido de não dar mais o estímulo ou, ao mesmo tempo, a própria juventude que compõe essa universidade não tem mais um norte, por não ter um norte a seguir do ponto de vista da grande política e por ter várias demandas para fazer no dia a dia do seu curso, acabou ficando a juventude um pouco apagada no cenário político dentro do meio acadêmico superior, ou apenas uma impressão minha errônea nesse processo? Eu acho interessante a colocação. Eu acredito, sim, que no passado a gente teve uma participação muito maior por parte das universidades, mas eu acho que isso, de certa forma, passa justamente pelo contexto que a gente vivia anteriormente, né, um contexto mais autoritário. Então, nós precisávamos de algum lugar para estar à frente, algum reduto, vamos assim dizer, para estar à frente de alguns movimentos de rebelião, por assim dizer. Com o passar do tempo, eu acho que principalmente com 2002, com a eleição de um candidato que era apoiado pela maioria dentro dessas universidades federais, né, eu acho que as universidades particulares, dificilmente a gente vê esse tanto de participação, mas nas universidades federais, antes de 2002, eu acredito que a gente tinha uma participação maior, né, e depois a gente viu que, em razão, talvez da própria concordância ali ideológica, você não, como é que eu posso dizer, existia uma certa inibição por parte da universidade de tomar uma postura política, porque a ideia era, não, ele é de nossa ideologia, então a gente não pode criticar, né? Então, eu acredito que faltou essa autocrítica. Não é que não existam pessoas de outras ideologias nas universidades, existem, né, mas são a minoria, e essa minoria, às vezes, inclusive, é reprimida de formas bem intolerantes, por não acatar a decisão da maioria, né? Então, no passado, a gente tinha as universidades, né, um público nas universidades, se revoltando contra um sistema autoritário. E aí, hoje, posteriormente, a gente viu movimentos dentro da própria universidade reprimindo alunos que não faziam parte dos movimentos. Então, eu acho que esse tipo de posicionamento, né, em primeiro lugar, ele não é saudável. Eu acredito que essa falta de diálogo e debate de ideias de uma forma onde você possa, de fato, expressar a sua ideia, sem ser taxado de algum título, né, negativo, sem sofrer ameaças ou ofensas, falta muito disso hoje. E num espaço onde não há livre discussão, é difícil que lideranças possam, de fato, estar se erguendo.
É por isso que eu acredito que a universidade ela deve ter sim, né, um papel interessante, um papel importante na questão do engajamento político, mas que deve haver uma maior, como é que eu posso dizer, uma maior liberdade de discutir ideias, né? Vamos de fato debater, né? Vamos parar de censurar aquilo que às vezes não é conveniente para a maioria, né? Então, acredito que agora que um novo governo assumiu, que é um governo que discorda da maioria dos movimentos estudantis e cujos quais movimentos estudantis discordam do governo, eu acredito que aí a gente pode começar a ver uma mobilização maior, né? Justamente pela questão de que a juventude, nesse sentido de universidade, sempre ocupou uma posição muito maior de oposição, e é por isso que a gente não viu ao longo dos últimos anos uma participação tão grande, porque era um governo que estava politicamente alinhado, né? Então, eu acredito que faltou disso, faltou autocrítica, inclusive, né, dentro desses movimentos. Então, acredito que isso é uma das razões, né, para a gente ter essa inibição. E acredito que futuramente, eu espero que futuramente a gente tenha uma participação maior, mas não uma participação maior apenas quando convém, né? Uma participação maior no dia a dia, independente de quem está governando, né? Parar de esperar que um governo que é oposição da maioria, né, que tem uma opinião divergente da maioria, ocupe essa posição, é, parar de esperar por isso para ter uma iniciativa, né? Mesmo que seja um governo politicamente alinhado, vamos ter autocrítica, e se for um governo politicamente alinhado, por que não continuar a pensar em projetos e soluções para a sua cidade, né? Eu acho que isso é um defeito que a gente vê hoje. Em vez da gente estar discutindo a questão das soluções mesmo, muitas vezes se mantém uma briga ideológica, que é uma briga ideológica por si só, que continua e que não está de fato interessada em buscar soluções. Então, acho que isso desestimulou, né, desestimulou, né, a forma como tem sido feita a política nas universidades. Eu acredito que inibiu muita gente, né, faltou uma organização maior, né, um envolvimento em uma discussão maior, para, de fato, então, nós termos um ambiente de debate de ideias e a ascensão de algumas lideranças. Essa é a forma que eu encaro, mas essa é a minha opinião enquanto estudante que ainda vai entrar na faculdade, né? Então, não experimentei, de fato, né, tudo o que eu estou dizendo aqui simplesmente com propriedade histórica de quem gosta de estudar o assunto e gosta de se envolver nas discussões com quem já está lá, mas não posso falar com propriedade de quem estuda numa universidade. Porém, eu sei que o senhor é professor, né, já passou por universidade também, e gostaria de ouvir, inclusive, a opinião do senhor nesse mesmo sentido, né? Qual seria a opinião a respeito da atuação das universidades, a atuação política das universidades, a importância e o porquê de ter sido inibida ao longo desses últimos tempos? Boa, valeu então. Nós vamos partir desse princípio então. As universidades, por exemplo, eu fiz meu curso de História em Feira de Santana, pegando, como você falou, todo esse contexto de mundo bipolar, de tentativa de mudar o país partindo de um projeto mais a centro, à esquerda, daquele contexto histórico. Existia, sim, dentro da universidade, muita presença dos partidos ligados ao campo da esquerda, enquanto que o que a gente podia chamar aos olhos de hoje de direita ou de extrema-direita naquele contexto histórico, ela ficava, como você mesmo falou, e bem falou, ela ficava um pouco mais envergonhada, um pouquinho mais, um pouco contida diante da movimentação do campo mais ao centro e mais à esquerda. Eu percebo justamente esta possibilidade que está, na verdade, concretizada do mundo, desse mundo dito por alguns como pós-moderno, outros chamam de sociedade líquida ou modernidade tardia para alguns, é que, diante da falta de um grande projeto para seguir, a própria juventude que compõe as universidades hoje em dia, quando eu falo hoje em dia, necessariamente não significa 2020, mas de uns 15, 20 anos para cá, além dessa juventude lá dentro, ela talvez não ter um grande projeto para contradizer, para fazer uma contraposição àquilo que for ou que é
ruim aos seus olhos para a sua cidade, para seu estado, para o seu país e para eles mesmos, enquanto jovens. Então, essa juventude mergulha na questão de tentar terminar de forma, no tempo certo, que pode dizer assim, o seu curso para partir para o mercado de trabalho. Isso acho que é comum hoje, tanto aquelas pessoas, os jovens, que têm um pensamento um tanto mais progressista, quanto aqueles jovens que têm um pensamento um pouco mais conservador ou um pouco mais liberal no conceito maior da palavra. Então, hoje, acho que estão todos quase no mesmo barco, com o sonho de terminar o seu curso superior e partir para o mercado de trabalho. Eu não vejo como desmérito, porque, como nós já analisamos aqui nessa live, nessa conversação, o contexto histórico propiciou ou levou a esta situação. Agora, é óbvio que nós temos uma série de demandas internas, ou seja, dentro do meio universitário, que poderia ter uma ação mais enfática, mais decisiva da juventude, seja no campo educacional interno, seja no campo da cultura, pensando aquela universidade no contexto da cidade, no contexto do Estado, no contexto do país e até, quiçá, no contexto mundial. Então, nessa visão mais ampla, eu estou percebendo também que existe essa acomodação quase que geral, mas não é aquela acomodação de achar que as coisas estão ruins ou boas e vamos deixar como está. Não é aquela neutralidade exacerbada, mas é o fato, ou o simples fato, de achar que deve concluir um curso para partir para uma outra empreitada, para uma especialização, para um mestrado ou doutorado, ou simplesmente pegar o seu canudo e ir de cara para o mercado de trabalho. É como alguns falam, é o que nós temos, mas isso, mais uma vez, não invalida uma maior participação, não só dos alunos, Machado, mas também dos professores das universidades. Né? Tem uma participação mais proativa no sentido político da palavra. Eu estou dizendo político, não necessariamente partidário. Político naquela visão que você tinha lá também um pouco na Grécia Antiga, das pessoas participarem das decisões da sua cidade, né? Do cidadão se envolver com os problemas e dar ou propiciar ou buscar soluções para os problemas que a sua cidade tem e que sua localidade tem. Um outro problema que nós enfrentamos nesse contexto é que as universidades, como ela ficaram um pouco mais elástica nos últimos tempos, e também com a ampliação dos cursos de faculdades particulares, você tem uma cidade do tamanho de Jequié, no interior da Bahia, com 161 mil habitantes, e uma UESB, por exemplo, aqui a nossa maior pública, você tem gente que vem de todo lugar, não é só gente de Jequié, né? E como você tem, você enquanto aluno pode pegar a disciplina daqui e outra disciplina acolá, você não tem no decorrer do seu curso o mesmo agrupamento, você não consegue construir ali talvez muitos vínculos permanentes, que é outro problema dessa modernidade tardia ou dessa pós-modernidade, né? Ou dessa sociedade líquida, dos vínculos não serem permanentes. E por não serem permanentes, você acaba vivendo muito mais do imediato, do agora. E isso está incluso professores, alunos e a própria sociedade civil, como a gente conhece hoje. Tranquilo? Machado, partindo também desse princípio, já estamos aqui quase para encerrar, o que é que você pensa sobre a juventude de Jequié, dessa cidade maravilhosa do interior da Bahia, onde já contextualizei aqui, teve governador de estado, cidade que teve senador para a República, senadores para a República, uma cidade que tem uma grande participação na política baiana, mas, ao mesmo tempo, uma cidade que a gente percebe que tem todo o potencial para crescer e, ao mesmo tempo, tem uma série de amarras que não conseguem serem desamarradas para que nós possamos dar um salto de qualidade. E, nesse salto de qualidade,
incluir os jovens, a juventude jiqueense, a juventude não só da classe média, mas a juventude que mora nos bairros e nas comunidades mais carentes da cidade de Jiquié. O que é que você, enquanto jovem, pensa essa situação da juventude de Jiquié e da falta dessa, não de perspectiva que o jovem tem, mas da falta de retorno para o jovem de classe média e o jovem mais pobre de Jequié, para que eles se sintam, de uma certa forma, pertencente à cidade de Jequié e com orgulho de dizer, eu moro em Jequié, eu curso fora e voltar para trabalhar, voltar para construir minha família na cidade que eu nasci, que é a cidade de Jequié. Excelente, professor. Em relação à juventude de Jequié, eu gosto de dizer que é a mesma opinião que eu tenho a respeito da juventude do país como um todo. Então, é uma juventude que tem um grande potencial, nessa cidade, mas que falta um pouco dessa participação. Agora, algo positivo, eu acho que principalmente nessas eleições agora de 2020, a gente está vendo que há candidatos mais novos disputando, a gente está vendo que os próprios eleitores, a gente está vendo uma certa mobilização da juventude, e isso é algo que eu estou achando bem interessante. Então, justamente como eu falei, a juventude de Jequié tem um potencial imenso, né? Eu já conheci muitos jovens aqui na cidade que eles possuem um potencial, inclusive para a política, muito grande, né? Então, algo a ser valorizado. Nós temos em nossa cidade, nós temos líderes, nós temos artistas, nós temos pessoas com grande capacidade de oratória, pessoas com a conduta moral muito bacana. Então, assim, é claro que em todo meio a gente encontra pessoas que são bem opostas a isso, mas existem essas pessoas aqui. Eu conheço pessoas assim, o senhor também conhece, eu acho que no próprio filosofia na cidade a gente conheceu muitos jovens assim, de enorme potencial, né, em todos os âmbitos da sociedade. Então, é disso que a gente precisa, é de iniciativa, de uma juventude atuante, de uma juventude protagonista, e é isso que eu acredito que pode provocar uma mudança em Jequié. E tratando de Jequié e política, a gente sabe que são sempre os mesmos grupos políticos, a gente sabe que é sempre a velha política que está à frente da política jequiéense, é sempre algum deputado, algum político maior influenciando quem vai se tornar o próximo prefeito, né? Então, isso é algo que a gente precisa entender, que a juventude tem um papel de estar mudando, né? A gente tem que tomar alguma decisão, porque, como dizia Jean-Paul Sartre, o ser humano está condenado a ser livre. Então, não existe a opção de falar, eu vou me manter neutro, porque o ato de dizer que vai se manter neutro é tomar uma decisão pela manutenção do que temos, né? Então, a gente tem que tomar alguma decisão. Vai deixar a velha política continuar prosperando ou vai buscar uma nova política para uma nova Jequié e para um novo Brasil? Então, é isso que a gente precisa começar a discutir. E aproveitando que a gente está aqui nos minutinhos finais, professor, se me permite, eu queria deixar algumas falas, um pouco de conclusão, né, de uma forma geral, até mais ampla do que Jequié, e que é o seguinte: a gente tem que começar a pensar quais são as prioridades para o nosso país. Da mesma forma que a gente tem que começar a pensar quais são as prioridades para a nossa cidade, né? Tanto falando de Jequié quanto de outras cidades também. Qual é a prioridade, de fato, né? E aí eu acho que entra bastante a discussão da saúde, a discussão da educação, que a gente tanto falou aqui hoje, que é tão atrelada à questão da juventude, a questão da segurança, né? Um estudo da FGV colocou o Brasil como o segundo colocado em países que mais têm medo da violência. O povo brasileiro é o segundo povo que mais tem medo da violência em todo o mundo, e o primeiro colocado é o Afeganistão. Então, que tipo de país que a gente quer, né? Como dizia a Legião Urbana, que país é esse? Né? Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar a respeito disso, e eu vou dar alguns exemplos, né? Será que num país onde a gente tem milhões de crianças e adolescentes fora das escolas, ou com péssimos resultados educacionais, câmaras legislativas deviam estar discutindo trocar nome de rua,
ou regular aplicativo? Será que em um país onde 7 a cada 10 pessoas têm medo de sair às ruas, a gente devia estar discutindo que o governo precisa ser responsável por entrega e envio de correspondência, né? Será que num país que vive uma crise pandêmica, como o resto do mundo, mas que vai ser gravemente impactado por isso, porque estava acabando de se recuperar de uma outra crise, é momento de ver políticos e ministros preocupados em aumentar os próprios salários? Então, afinal de contas, qual é a prioridade desse país? E é isso que, enquanto juventude, a gente precisa começar a discutir e começar a descobrir. No mais, é isso. Eu acho que eu passar a palavra agora para o professor também fazer suas conclusões, mas é algo que a gente tem que considerar e eu me coloco à disposição para qualquer pessoa que venha assistir esse vídeo e tenha interesse em entrar em contato comigo. Professor Antônio Marcelo tem meu contato, né, e no Instagram, JVM Sampaio, e você encontra meu nome, e eu estarei à disposição para qualquer debate de ideias. Mas é isso, um forte abraço. Com a palavra, professor. Valeu, Sampaio. Você recorreu aí ao Legião Urbana, né, e bem recorrido, ao questionar que país é esse. Eu também podia aproveitar o próprio Legião e dizer também que o Brasil, infelizmente, ainda é um Estado que não é nação, né? Se a gente não tivesse visão de nação, infelizmente nós não conseguimos, nesse decorrer do tempo, construir uma visão de Estado-nação, né? É necessário termos, no mínimo, um horizonte à frente para a maioria dos brasileiros, né? Em que acreditar, em que se apegar e para onde ir. Acho que está faltando isso, não só a cidade de Jiquié, está faltando muito, o estado da Bahia e, obviamente, o Brasil e boa parte da América Latina. Eu também agradeço mais uma vez a você, a sua participação lúcida, sempre contribuindo para um bom debate. É como você falou, por mais ou menor divergências que nós possamos ter no campo ideológico, que é salutar, não seria bom se fôssemos iguais, né? Não iria somar, né? Mas sim é essa divergência que faz com que você aprenda, eu também aprendo, e a gente possa compartilhar as nossas ideias para outras pessoas terem as suas dúvidas, terem as suas convicções, mas principalmente tomar um partido. E quando a gente está falando aqui partido, é sempre bom entrar nesse mérito. Não é necessariamente partido político. Que seja, né? Não é desmérito para ninguém participar e participar através da política dita oficial. Mas você, jovem, tem uma série de possibilidades de participação da tua vida na sociedade e principalmente na sociedade de que é. Na Cidade Sol, que na minha concepção poderia ser chamada a Cidade das Lagoas, porque nós tínhamos aqui, não eram poucas, eram muitas lagoas, e da década de 50 para cá, foram praticamente quase todas soterradas, né? E a cidade ficou, obviamente, muito mais quente, com um clima muito mais desfavorável para uma população crescente. Então, é nessa pegada de que vocês têm uma capacidade gigantesca de mover pessoas, de trazer uma nova realidade, um novo sonho e, de fato, propor uma nova utopia. As utopias que nós já tivemos foram interessantes, são interessantes, mas já deu o seu caldo, podem até ser reescritas ou revividas, mas não serão necessariamente as mesmas daquela época que nós já tivemos. Então, você que acredita no liberalismo, defenda suas ideias, vá para a prática nas suas ideias. Você que defende no campo dito mais progressista, defenda suas ideias, mas eu falo o tempo todo, defender as ideias não significa agredir o outro. Defender suas ideias não significa diminuir o outro, achar que o outro é o que se chamava algum tempo atrás de alienado. Todo mundo tem suas convicções. E como bem falou o nosso Machado, ninguém é neutro. A pessoa toma um partido, toma um posicionamento, até quando se diz eu não me envolvo com nada. Então, gente,
É nessa pegada, é nessa perspectiva que o nosso projeto Filosofia na Rede quer fazer com que encante você cantar com o seu agrupamento, com a sua cidade, com o seu país e também com um gosto melhor de viver para além das redes sociais. As redes sociais é interessantíssimo, é um projeto sem volta, mas ao mesmo tempo nós precisamos dar um passo além no mundo dito real aqui fora. Então, que possamos, a partir de hoje, Machado, dessa ação nossa, e mais uma vez agradecer a sua cordialidade, seu espírito democrático, as suas convicções, o seu lado humano e humanista, que eu sempre ressalto, de você ter essa convicção de que você, como cidadão, pode contribuir muito mais falando, participando, do que necessariamente dentro de casa ou apenas pensando em ter um curso superior, fazer um bom curso, como você vai fazer, que eu sei, ir para o mercado de trabalho e fazer a carreira que você quer, que eu sei que você vai conseguir tudo isso, mas, para além disso, está um homem Machado que pensa que a cidade da gente, que o estado da gente, que o país da gente e o mundo será muito melhor do que o que você tem, você com certeza vai herdar algo e passar algo para os seus herdeiros muito melhor do que você pegou. Tá ok? Muito obrigado a você. Muito Eu que obrigado agradeço a oportunidade, professor. e até a Muito próxima. obrigado.